Boa tarde a todos. Já está uma grande maioria entrando. Alguns estão vendo mensagem falando que não vai conseguir participar do treinamento. Hoje a gente inicia uma fase de estudo continuado pela Empro. Meu nome é Rafael, sou médico. Eu estou hoje como coordenador médico da Empro. E nossa visão agora, iniciando 2025, é todo mês, mensalmente, a gente está fazendo um treinamento. Hoje está participando o pessoal de Alto Taquari, Alto Garças, Jaciara, Cáceres e algum pessoal aqui também de Rondonópolis. Iniciando já com um tema muito importante, com o período sazonal que a gente está vivendo, que é as arboviroses. O Brasil hoje está sofrendo bastante, principalmente com a alta demanda das unidades de pronto atendimento. Rondonópolis mesmo estamos com um atendimento em massa, chegamos a atender 600 pacientes por dia, e sendo 90% de arbovirose. Então, hoje, a convite da Empro veio o Dr. Ezequiel, que é infectologista, trabalha com a gente daqui na rede de Rondonópolis, é uma referência para a gente. Ele já está com material. Vou esperar só 5 minutos com um pessoal que está esperando terminar um atendimento para começar a iniciar, tá bom? Boa tarde novamente. Meu nome é Rafael, sou médico. Estou à frente hoje da direção técnica médica da Empro. E hoje inicia um projeto de ação continuada com todas as unidades. A gente vai iniciar todo mês, vamos começar a fazer uma ação continuada todo mês com estudo e sempre vai estar um médico especialista participando. Como está com um período sazonal, um período de arbovirose, a gente inicia hoje com o Dr. Ezequiel, infectologista, falando principalmente da parte mais prática das arboviroses. Eu, sinceramente, com 7 anos de formado, eu não lembro de um surto tão expressivo de chikungunya. A gente já teve o surto, sim, de dengue. Dengue sempre foi um início, na período chuvoso, bem crítico para nós. Mas hoje, a demanda está bem maior, uns 60% a 70% de chikungunya. E aumento bastante, principalmente na parte de emergência. A gente em Rondonópolis hoje está tentando implantar hoje ainda uma ajuda com o pessoal dos postinhos para a gente conseguir diminuir um pouco a demanda que a gente tem dentro da UPA. A gente está fazendo em torno hoje na porta principal de 600 a 700 atendimentos dias. Então, é um aumento bem expressivo, quase 40% tem aumentado. E quero agradecer a todos e apresentar o Dr. Ezequiel, seja bem-vindo. O Dr. Ezequiel preparou um tema para a gente, voltado na parte prática, para melhorar a questão tanto do atendimento como o fluxo, beleza? Seja bem-vindo, Ezequiel. Boa tarde, Rafael, obrigado. Nós montamos, na verdade, a gente não vai inventar roda aqui, né? Todo esse material ele está disponível pelo Ministério da Saúde e nós encontramos aqui, na tentativa de ajudar a Secretaria de Saúde a controlar esse quadro, essa epidemia agora de arbovirose, encontramos um material muito interessante da Prefeitura de São Paulo e nos baseamos nele para poder montar o nosso protocolo aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, até pelo andar da hora, mas tentar ser o mais prático possível. Eu acho que todos nós já temos contato com o que está aí, nos fluxogramas e tudo mais. Aqui o que a gente está tentando fazer é pegar essa maioria desses pacientes. Eu acredito que 80% dos pacientes eles se enquadram no grupo A de risco ali da dengue e no não grave da chikungunya, e tentar encaminhar esses pacientes para a unidade básica, né, no atendimento primário, para tentar desafogar aí a UPA e pronto-socorro, já que deixar o grupo C e D e os pacientes graves de chikungunya para esses locais. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tô sim, aqui sim.
Tudo certo, Rafael? Eu vou compartilhar a tela aqui, então eu vou tentar. Qualquer dúvida que tiver, vocês vão me parando, porque eu não vou conseguir ver vocês aí. Então, eu sou médico infectologista, formado pela UFMT, na Júlio Miller, minha residência. E eu acho que é interessante a gente saber para onde que nós iremos encaminhar esses pacientes e de que maneira. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Deixa eu voltar um pouco aqui. Tem bastante slides, mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, tá bom? Então, arboviroses são doenças transmitidas por insetos, né? São doenças virais. Dentre elas, o que a gente tem agora enfrentando uma epidemia de dengue e chikungunya. Então, é basicamente disso que eu vou falar. Não vou falar de Zika nesse primeiro momento, tá? Não tivemos nenhuma notificação de Zika por agora. Opa, peraí. Então, aqui a gente começa com a definição de casos suspeitos, tanto de dengue como de chikungunya, né? Acho que isso aqui é interessante a gente saber. No início da doença, a gente denomina arbovirose porque a gente tem algumas dificuldades de fazer o diagnóstico diferencial logo no início. Mas o que a gente coloca como caso suspeito, então para dengue são pessoas que apresentam um quadro de febre com uma duração de 2 a 7 dias e que tem acompanhado disso alguns outros sintomas, que é bem mais sugestivos. Na dengue, por exemplo, é a cefaleia, que é uma queixa importante, uma dor retroorbitária, é o que os pacientes mais queixam, associada a uma mialgia intensa, né? E aí pode estar acrescido aí diarreia, vômitos, né? Exantema, isso aí também a gente vê muito. Exantema principalmente aparece no período de efervescência da febre e ele pode ser pruriginoso. Isso é um pouco mais comum na dengue do que na chikungunya. Na chikungunya que a gente tem? A gente tem um quadro de febre alta também, que é uma síndrome febril aguda. Mas o que chama mais atenção são as dores articulares, que são bem mais intensas, e a gente tem artrite. Então é o que chama a atenção. Você tem dor, tem sinais de flogose ali nas articulações. Então fica edemaciado, extremamente dolorosas. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada na diretriz de chikungunya, lá eles colocam bastante imagens ilustrativas, e eu não sei se vocês estão pegando bastante aí chikungunya, mas a gente vê que a mão geralmente fica com dedinho de salsicha, o pé ele fica bem edemaciado, então é algo que chama mais atenção. Isso a gente consegue já diferenciar ali, sabendo que a chikungunya tende a cronificar, ser um quadro mais arrastado e mais longo, tá? Aqui eu deixei o, 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 os grupos de riscos, assim como na dengue a gente tem grupo de risco, isso não muda muito. Na chikungunya também nós temos o grupo de risco aqui. Então são neonatos, isso aqui é extremamente importante porque a gente tem relatos de chikungunya nas gestantes, principalmente no final da gestação, e os neonatos apresentarem quadro de chikungunya grave, tá? Então, os grupos de risco aqui, nós temos os neonatos, menores de 2 anos, gestantes maiores de 65 anos, pacientes com comorbidades e com doenças crônicas aí. Isso a gente vê sempre nos dois grupos, né? Não é uma novidade para ninguém. O que a gente tem então na dengue grave, que é aquele no período crítico, geralmente após a defervescência? É onde pode aparecer aí os sinais de alarme, que a gente vai ter que ficar atento, e os sinais de choque, e aí já é a dengue grave, né?
Isso é importante a gente saber. Então, através do exame físico, a gente vai tentar diagnosticar. Não é incomum a gente ter uma hepatite, então a elevação das transaminases aí nesses quadros. Inclusive de chikungunya eu tenho visto bastante, tá? E algo que a gente não presta atenção muito, mas são os casos graves de chikungunya com manifestações neurológicas. Eu peguei alguns pacientes esses dias com um quadro de irritação, letargia, e a gente ficou na dúvida se ali não era uma descompensação de alguma doença de base ou se realmente não era uma chikungunya evoluindo com um quadro neurológico grave. Mas veja bem, a gente tem dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, uma descompensação da doença de base. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso fluxograma aí que a gente vai ter que avaliar para saber quais pacientes a gente pode liberar e quais pacientes precisam de um cuidado maior em internação. Tá? Aqui, basicamente, o diagnóstico diferencial, mas o que chama mais atenção realmente é o quadro de artralgia e artrite, né? Os demais você pode ver que todos têm cefaleia, pode ter adenomegalia, pode ter discrasia sanguínea, né? Trombocitopenia, uma leucopenia, isso é comum de acontecer. Então, o que chama mais atenção aí da chikungunya é realmente o quadro de artrite. Então, não é só uma artralgia, ela tem inflamação mesmo das articulações. Sinais de alarme, eu acho que também nós já temos o conhecimento prévio, né? De muitos anos aí. Então, sinais de alarme da dengue, que a gente tem que sempre estar atento: dor abdominal intensa, vômitos persistentes, e aí a gente pode ter derrames, né? Então, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Isso aqui é importante da gente sempre estar ciente. No exame físico, observar se realmente tem uma hepatomegalia ali abaixo de 2 centímetros, abaixo do rebordo costal. Pacientes com irritabilidade e letargia, então a parte neurológica, sangramento de mucosa. Então pode ter sangramento de gengiva, o paciente não fez nenhuma higiene bucal, não fez nada e está notando que está sangrando. Hematura, isso é importante a gente estar sempre atento para esses sinais de alarme e é o que a gente tem que orientar os pacientes no momento que a gente vai medicar ali, passar os sintomáticos e mandar para casa. Esses sinais de alarme o paciente tem que estar bem ciente do que são, tá? O aumento progressivo do hematócrito, isso aqui a gente vai ver com os exames, mas isso aí, as orientações maiores aí é que os pacientes têm que estar cientes do que pode acontecer. A prova do laço é importante, eu acho que, não sei se todos já fizeram essa prova do laço, Mas lembram aqui, ó, como só é cortar um feita. pouquinho. Eu acho que não Sim, tá em as páginas. Eu tô vendo que você tá pulando na página. Para mim tá aparecendo da página 2. Eu não sei se para não, todos comentam assim. não sei, aqui eu tô colocando, como eu não consigo ver, mas eu já estou na prova do laço. E aí? Não sei se tá mudando para todo mundo aí. O que o Ah, pessoal tá agora falando? foi. Agora foi. 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 Oi? Foi. Agora foi. Peraí. Foi tudo de uma vez? Como que foi aí, Rafael? Agora sim foi para a prova do laço. Agora sim já tá Tá. conseguindo mudar. E os Isso. Mas você vai anteriores? clicando e. Não, nas outras não foi, mas não tem problema. E Agora você agora? vai. Mas e agora? Agora foi, tá na dengue prova do laço. Tá na prova do Mas você laço vai ter ainda? que clicar em cada partinha pra gente mudar, entendeu? Tá. Então deixa eu ver, eu vou ter que sair daqui, porque ele não está compartilhando. Aqui você está vendo. Tô vendo sim, tô vendo a prova do laço. Tá, então a prova do laço, não sei se todos já estão familiarizados, mas o que a gente tem que fazer? Você quer que eu volte um pouco dos slides anteriores, Rafael? Não, não, a parte Não? teórica não precisa não. Tá, então a prova do laço, não sei se todos já fizeram alguma vez, em algum momento, mas a gente vai pegar para fazer uma média da pressão arterial, né? Essa histórica e diastólica, dividir por 2 e vai manter ali em crianças o manguito insuflado de 3 minutos e adultos 5 minutos, ou até aparecer as petecas. Apareceu as petecas, nós vamos fazer na fossa cubital ali um quadrado de 2,5 por 2,5 por 2,5 e a gente vai contar o número de petecas que tem dentro desse quadrado. Se maior que 10 em crianças é uma prova do laço positiva, se maior que 20 em adultos é uma prova do laço positiva. Isso aqui nós chamamos de um sangramento de pele. Isso aqui é importante a gente saber por quê? Porque no fluxograma aqui, apareceu aí, Rafael? Apareceu isso aqui, ó, agora sim. Tá, então eu vou passar por aqui.
No fluxograma, que é bem simples, isso aqui o Ministério da Saúde disponibiliza para a gente, e através disso aqui a gente vai conseguir, então, saber para onde a gente vai encaminhar os pacientes. Então, o que nós temos aqui? O diagnóstico, então, é uma doença febril, e a gente vai ver se esse paciente faz parte do grupo de risco e se ele tem algum sangramento de pele, seja espontâneo ou petex que apareceu de forma espontânea, ou induzido através da prova de laço, né? Se a prova de laço vier positiva. Então, isso é importante para a gente poder classificar o doente. Então, se ele faz parte do grupo de risco lá, extremos de idade, gestante, e tem prova do laço, isso aqui vai ser o que vai definir se a gente vai mandar para o grupo A ou para o grupo B. O grupo A e o grupo B provavelmente são aí em torno de 90% dos pacientes que nós atendemos. O grupo A, então, é de risco, é aquele que não tem nenhuma comorbidade e não faz parte do grupo de risco, que é a maioria da população. O que a gente vai fazer aí? Hidratação, orientações, sintomáticos. Nesses casos aqui, pode ser atendido, é o que a gente está tentando fazer aqui, de ser atendido na unidade básica de saúde. Não precisa de fazer nenhum exame. Então é importante a gente entender também que nesse momento de epidemia, a partir do momento que a gente já tem um diagnóstico dessa doença, ou que então você está atendendo um paciente que ele tem todos os sintomas de uma arbovirose e já vem de casa, meu pai teve dengue, não tem porquê a necessidade de fazer um exame confirmatório. Tá? Nós vamos tratar como dengue ou como chikungunya, mais ou menos ali pelos sintomas que a gente vai ver. Já o hemograma, dependendo do grupo, aí sim vale a pena a gente lançar a mão desse exame. Então, por exemplo, o paciente no grupo B, então são os pacientes que fazem parte do grupo de risco e apresentam aí sinais de sangramento espontâneo, esse é um paciente que ele vale a pena a gente fazer um hemograma e ficar em observação até esse hemograma ficar pronto. Tá? Então, o exame a gente vai observar, basicamente, o mais importante de tudo aqui é o hematócrito, nem tanto as plaquetas, tá? Então, se o hematócrito tiver aumentado, ele está hemoconcentrando, e ele faz parte do grupo B, a gente tem que jogar ele lá para o grupo C, tá? Se não, o hemograma é normal, o paciente está bem, está estável, não tem nenhum sinal de alarme ou de gravidade, ele vai ficar no grupo B, e aí ele pode ser atendido também na unidade básica de saúde ou na policlínica, dependendo aí da localidade que vocês estiverem, tá? Mas esse paciente, inicialmente, ele precisa, sim, fazer um hemograma, pelo menos, e se manter em observação até esse hemograma ficar pronto. Se vier alguma alteração, tanto do hemograma ou de sinais de alarme, ele já vai mudar para o grupo C e, se tiver um sinal de gravidade, para o grupo D. Então é muito fácil aqui da gente identificar esses grupos. O grupo C e D é o que a gente quer mandar aqui, então, para as unidades, para a UPA, né? E até o grupo D aí, é o paciente com choque, um paciente grave, ele tem que ir em internação hospitalar e UTI. Tá bom? Tá claro até agora? Tá tranquilo aí, Rafael? Tá sim, tá ótimo. Beleza. Então, a avaliação do caso suspeito é aquilo. No início, a gente tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico de uma arbovirose, se é dengue, se é chikungunya, se é zika. Lembrando que aqui a gente vai falar mais de dengue e chikungunya. Mas a gente tem que fazer, então, aquele primeiro atendimento e ver o início da doença, quais foram os sinais, sintomas que apareceram, se tem sinais de alarme, se a prova do laço é positiva, faz parte do grupo de risco ou não faz. Então, isso aqui a gente já está habituado a fazer, não tem nada de novo aí para nós, não. Tá bom? Lembrando aqui que no quadro agudo, tanto de zika como de chikungunya e dengue, nós não utilizamos anti-inflamatórios, e nem AS, nada disso. Tá? Isso é importante. Mesmo na chikungunya, na fase aguda, a gente não utiliza, porque ela pode dar discrasia sanguínea, a gente pode ter complicações hematológicas aqui, hemorrágicas, também na chikungunya, tá? Então, a classificação de risco é aquilo lá que a gente falou, suspeita de dengue é a classe A, então a classificação de risco A. Se há tendência para sangramento, faz parte do grupo de risco, é o grupo B. Aqui, se tem sinais de alarme, ficou como sinais de choque, mas se tem sinais de alarme, é o grupo C, e se há sinais de choque, é o grupo D. O C e o D a gente tende a ter preferência para atender, então, na UPA e unidade
hospitalar e UTI, dependendo da gravidade aqui. Certo? Aqui, basicamente, é tudo o que eu disse lá e que a gente tem no fluxograma. O grupo A é uma dengue não grave, então é a dengue clássica. Ela tem baixa prioridade de atendimento, não tem nada de prova de laço positiva, não tem nenhuma alteração hemorrágica, não tem ninguém do grupo de risco, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente já viu lá. O grupo B, então, é o paciente que está bem, está estável, mas que faz parte do grupo de risco, e aí a gente vai fazer ali um hemograma e para avaliar se tem algum risco aí, o hematócrito está aumentado ou a plaqueta extremamente baixa, que a gente tem que classificar lá para o grupo C. Mas se não, também vai fazer o exame e vai liberar após, tá? Aqui eles orientam que é hidratação enquanto o paciente está aguardando, e a hidratação inicialmente ela pode ser por via oral, né? Idealmente aqui é via oral, enquanto ele está em observação e aguardando a reavaliação. E aí, grupo C, como foi dito lá, apresenta sinais de alarme, aqui a hidratação já tem que ser parenteral. E o grupo D é quando o paciente deteriora, mesmo você fazendo expansão volêmica, o paciente apresenta sinais de choque, e aí é o paciente grave, esse paciente tem que estar na UTI. Ok? Então aqui também não tem nada de novidade, acredito aí. Esse material, não sei se vai ficar disponível, mas tem bastante coisa aqui que depois vocês podem olhar com mais tranquilidade. Então aqui, sinais de alarme ali na classificação de risco C e D. Então, na classe C, dor abdominal, aquilo que a gente já falou, vômitos persistentes, a gente já pode apresentar aí derrame pleural, ascite, já observamos aí sangramento de mucosa, gengivorragia, epistaxe, pode ter hematura, enfim. O paciente pode apresentar, então, quadro já de hipotensão postural e sensação de desmaio. Já aqui, no choque, então, é um paciente que é muito mais grave, né? Então, não responde a volume e a gente vai ter que fazer, então, um suporte em unidade de terapia intensiva. Uma coisa importante, a gente acaba como médico, nós deixamos isso aqui para a enfermagem fazer, mas a notificação é de suma importância, até porque através dessa notificação que a gente vai estimar o número de casos de doenças, e vai ser através daqui que o Ministério da Saúde vai repassar o recurso para cada município. Então, se a gente não notifica, o Ministério não vai saber e vai deixar de mandar o recurso para nós. Por exemplo, uma coisa importante aqui, agora vai ter a disponibilidade da vacina. Se a gente não notifica, a vacina ela vai ser distribuída para municípios específicos onde o número de notificação é muito alto. Então, se tem muitos casos, a vacina vai para lá em detrimento dos outros. Então, a gente tem que notificar. Lembrando que a notificação para a arbovirose é semanal, mas se tiver óbito, independente da arbovirose, tem que ser imediata. E se for chikungunya, não é o caso agora, mas chikungunya em outro momento que não de epidemia, também tem que ser imediato. Tá bom? Isso aqui a gente está falando, lá em cima, lá no fluxograma, mais ou menos é o que está falando aqui. Então, os critérios de internação, né, se a gente tiver sinais de alarme, sinais de sangramento, plaquetopenia, vejam. Às vezes a gente vê lá, pega um paciente com 90 mil plaquetas, com 80 mil plaquetas, e a gente, opa, será que eu tenho que internar por isso? Não, mas o paciente não tem sangramento, não tem nada, essas plaquetas são plaquetas funcionais, então a gente pode aguentar um pouco mais ali. Tá? O que vai falar para nós realmente é o hematócrito. Se o hematócrito estiver elevado, esse paciente ele obrigatoriamente tem que ser internado para poder hidratar. Ele está tendo extravasamento, né, de líquido para o terceiro espaço, então é importante que a gente reidrate e reavalie sempre. Tá? E aqui os critérios de alta, estabilização hemodinâmica em 48 horas, ausência de febre, melhora clínica, isso aqui é a normalização do hematócrito em 24 horas e elevação da plaqueta, a plaqueta está em tendência de elevar, a gente já tem a tranquilidade para poder dar alta para esse paciente, tá? Quanto à hidratação, não vou me ater muito a isso, acho que a gente já sabe como é, grupo A e B, hidratação oral, C e D, hidratação venosa, tá? Certo, eu acho que de dengue é basicamente isso. Então, lembrando que um adendo aqui sobre exames. Se a gente está na dúvida realmente se é dengue ou chikungunya,
É importante a gente saber em que momento nós iremos pedir os exames diagnósticos. Então, se a gente vai pedir diagnóstico para dengue, até o 5º dia tem que ser o antígeno NS1. Não adianta pedir sorologia. A sorologia vai vir negativa. A tendência da sorologia positiva após o 7º dia. Então, eu vou pedir para ver se a dengue está menos de 7 dias, NS1 para dengue. Para chikungunya a gente não tem nada. Não adianta pedir sorologia. Pedir sorologia vai complicar. Não vai vir positivo e aí a gente vai ter que repetir de novo. Tá? Como agora a gente está usando critérios clínicos e epidemiológicos, então não vai ser para todo mundo que nós iremos usar. Agora, os pacientes graves, lógico, é interessante a gente fazer os exames para diagnosticar etiologicamente melhor esse paciente, tá bom? Então aí a gente tem sorologia, que é o que a gente dispõe, né? E o NS1 para dengue e a sorologia para chikungunya. Tudo certo até aqui? Certo, certo. Então tá, vamos lá. Agora aqui é o fluxograma de manejo clínico de chikungunya, que segue mais ou menos a mesma coisa da dengue. Então a gente vai avaliar esse paciente, vai ver se ele faz parte do grupo de risco e se ele tem algum sinal de gravidade, tá? Então lembrando que quais são os pacientes graves aí? Pacientes que vão apresentar sintomas extraarticulares. Tá? Então a gente tem que ficar atento ao paciente que pode apresentar sintomas neurológicos, sangramentos, né? Pode evoluir então aí com miocardite, pericardite, meningoencefalite, encefalite. Então a gente tem que também se atentar a esse quadro de gravidade. Conforme a gravidade é o que a gente vai fazer o manejo, tá? Basicamente, na chikungunya, como a maioria é o quadro não grave, então é a analgesia que a gente vai dar prioridade. É interessante vocês saberem que a gente tem analgesia na chikungunya, ela é diferente da dengue. Não é, na chikungunya não é necessária, tem que ser de horário. Tá? Então a gente vai ter que deixar de pirona de 6 em 6 horas. Então é de 6 em 6 horas, não é se tiver dor. Interessante para manter o controle do quadro álgico. Lembrando que na fase aguda a gente não usa corticoide. A gente vai usar o corticoide só na fase pós-aguda e na fase crônica, né? Então, na fase pós-aguda é a partir dos 14 dias até os 3 meses. É a hora ideal de usar o corticoide. A fase crônica é após 3 meses e ela pode perdurar de 3 a 5 anos. E algo importante é que nessa fase crônica a gente pode ter recidivas frequentes. Então o paciente melhora, daqui a pouco ele volta a ter dor articular, e aí o tratamento desse quadro vai depender dessa recidiva, da intensidade dessa dor, tá? Então, casos de chikungunya sem gravidade, a maioria também, isso aqui a gente vai tentar mandar para a unidade básica de saúde, né? É o paciente que a gente vai deixar medicação de horário e orientação, hidratação, repouso é importante, porque se a gente tem uma artrite, e se você faz ali uma atividade extenuante ou alguma coisa nesse sentido, você vai agravar esse quadro de inflamação das articulações. Tá? Então, esse paciente também ele não tem a necessidade inicialmente de fazer qualquer tipo de exame, né, nem mesmo um hemograma, e sorologia muito menos. A gente vai orientar, mas aqui é a hora que a gente tem que fazer a orientação dos sinais de gravidade, o que pode acontecer, porque se for necessário ele vai ter que voltar o quanto antes, tá ok? O ideal aqui eles colocam o retorno em 7 dias. Né? E lá eles fazem um acompanhamento através de um cartão do paciente com arbovirose, é algo que a gente também tende a implantar aqui, é o que a gente quer. Os pacientes então que fazem parte do grupo de risco, lá neonatos e tudo mais, menores de 2 anos, gestantes e maiores de 65 anos, mas que não tem nenhuma descompensação da doença crônica, ele também não tem uma prioridade de atendimento. Então, isso também pode ser atendido na unidade básica de saúde ou se tiver policlínica, é interessante atender também na policlínica. E esse paciente, por ele ter aí, fazer parte do grupo de risco, ele também, assim como o grupo B, vale a pena sim aqui a gente fazer pelo menos um hemograma para poder avaliar como é que está naquele momento, tá? Também é interessante aí a gente orientar bem, lembrando que é proscrito o uso de anti-inflamatório e AS.
tá? E depois disso aí a gente já vai para os grupos de gravidade. Esse aqui é o paciente que a gente vai ter que internar. Então, ele tem lá os critérios de internação hospitalar, né? Então, neonatos, e principalmente neonato, aqui ele já faz parte do critério de internação. Por mais que aqui ele coloca neonato, mas que não tem um grupo, não teria ali uma prioridade, mas neonato ele já entra assim como grupo de risco, que deveria se internar, né? Então aqui, o que mais pode acontecer aqui, sem ser esses sinais de gravidade, é a descompensação da doença crônica pré-existente. Então o paciente é coronariopata, cardiopata, ele vai descompensar pela chikungunya. Um paciente depressítico vai piorar. Paciente com insuficiência renal crônica, não dialítica, ele vai piorar. E esse paciente a gente tem que ficar atento, porque esse aqui é o paciente também que a gente vai ter que fazer a internação. Se tiver sinais de gravidade no sentido de manifestações neurológicas, ou o paciente está evoluindo com hipotensão, está evoluindo com sinais de instabilidade hemodinâmica, e esse paciente vai ter que ser internado e, se for o caso, também encaminhado para um leito de UTI. Então, esses são os pacientes que a gente gostaria que procurasse, então, atendimento na UPA e no pronto atendimento, e que, se for o caso, a gente vai ter que manter a internação, tá? Para o manejo da dor, eles colocam para a gente utilizar essa escalinha de dor, acho que todo mundo já conhece, avaliação e manejo, e através disso aqui a gente vai fazer o manejo da dor no quadro agudo. Lembrando que, inicialmente, o que a gente vai utilizar aí é a dipirona ou paracetamol, né? A gente pode utilizar só a dipirona ou só o paracetamol, lembrando que em doses fixas, no horário fixo. O que a gente pode fazer também é, dependendo aqui, associar dipirona e paracetamol de horário. Então a gente vai intercalar um com o outro. E nos casos de uma dor mais intensa, aí a gente vai lançar mão de codeína ou tramal para poder segurar esse quadro até pelo menos ali 2 semanas. A partir dali já é o quadro pós-agudo e aí nós podemos utilizar o corticoide para controle da artrite, certo? Deixa eu ver se aqui tem a respeito do corticoide. Aqui ele já fala de um quadro mais crônico, que a gente pode ter de sequela, uma dor neuropática, mas eu não vou entrar no mérito agora, tá? Então, basicamente, a gente vai parar por aqui, que é só que já fala da parte crônica. Então, a parte aguda é o manejo da dor. É importante lembrar na chikungunya, a gente vai deixar a dose fixa das medicações. Um adendo, então, do quadro pós-agudo, que eu acho que é algo que eu tenho atendido muito. Deixa eu tentar fechar aqui para vocês me verem aqui. Estão me vendo aí, Rafael? Tô sim, Ó, Ezequiel, tô sim. então no quadro pós-agudo, então ali do 14º dia até os 3 meses, que eu tenho utilizado, o que a diretriz, até lançou agora uma diretriz nova de chikungunya, interessante que vocês deem uma lida, é utilizar mesmo a prednisona, tá? Eles falam que a gente pode usar ali uma dose de meio miligrama por quilo a 1 miligrama por quilo, mas eles também recomendam fazer no máximo a dose máxima de 40 miligramas. Então, a gente pode iniciar com 40 miligramas, pode ser feito até 4 semanas com essa dose de 40 miligramas. Tá? E a partir daí a gente começar o descalonamento ou desmame do corticoide. E aí eu tende a descalonar 10 miligramas a cada 7 dias. E aí vai para 30, para 20, até o desmame completo. Isso na Certo? fase subaguda. Subaguda. Na fase crônica é dipirona, paracetamol, tramal ou codeína. É isso. Até o 14º dia é o que é a orientação da diretriz do Ministério. Tá? Na fase pós-aguda, então, que a gente também pega bastante. Tá? Então, depois do 14º dia, aí a gente vai lançar a mão do corticoide. Tá? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito assim, eu inicio a dose com 40 miligramas e deixo por 10 dias. E aí eu vejo como o paciente vai responder. Se ele está respondendo bem, eu já começo a descalonar. Eu não mantenho 4 semanas, um mês direto, não. Eu descalono para 30. E eu observo, está respondendo bem, aí eu mantenho o descalonamento. Só que eu não descalono de 7 em 7 dias, eu estou descalonando a cada 10 dias. Então começo com 40, 10 dias, 30, 10 dias, 20, 10 dias, 10 dias, 5 miligramas
10 dias e aí eu suspendo. Tá? Mas a diretriz ela fala que a gente pode fazer 40 miligramas por 4 semanas e depois vir descalonando a cada 7 dias. Uma outra coisa que eu faço é subir ou descer o degrau. Então, estou fazendo 40 miligramas 10 dias, descalonei para 30. Passou 2, 3 dias, o paciente está reclamando, piorou a dor. Eu peço para voltar para 40 miligramas, mantenho mais uns 5 dias e aí eu volto fazendo o desmame do corticoide. Tá? É importante vocês falarem para o paciente que é uma doença que ela é incapacitante. Então, muitos pacientes queixam muito de um cansaço extremo, tem relatos de depressão, tem, assim como foi no Covid longo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso acontece mesmo. Muitos pacientes vão precisar, sim, de atestado, não tem muito o que fazer, porque eles não estão incapazes, tá? E aí, já no quadro crônico, passou de 3 meses, a orientação de diretriz é não fazer o corticoide aí. E aí a gente já começar, sim, com o tratamento de fase crônica. E aí o ideal é encaminhar para um reumatologista, que eles já pedem para a gente usar drogas como a cloroquina, hidroxicloroquina, metrotexato. Então, nesse sentido, quando eu pego um paciente com um quadro crônico que não fez o corticoide, eu não tenho feito não. Eu mando direto para o reumatologista, porque ele tem um traquejo melhor com essas drogas aí. Tá? Então, basicamente, a gente saber classificar os pacientes, tanto da dengue como chikungunya, se é um quadro leve, se é um quadro grave, se tem sinais de gravidade, para a gente poder manejar esse paciente da melhor maneira. Idealmente, a maioria dos casos vão estar ali no grupo A e B de dengue e no grupo não grave de chikungunya, que a gente consegue manejar então na unidade básica de saúde ou numa policlínica quando precisar de fazer um exame e deixar mesmo os casos graves para a UPA e para a internação em hospital. A gente está tentando fazer aqui uma orientação para a população, para que eles entendam isso também, para nos ajudar, principalmente agora nesse quadro de epidemia. A vacina, só para um adendo, né? A vacina, então, a gente agora tem a Qdenga, não são todos os estados que receberam municípios, então tudo depende do número de casos que foi notificado, mas também seria para uma população bem específica, que seria de 10 a 14 anos, porque desses últimos 10 anos são essa população que tem sofrido mais e tem evoluído com casos graves de dengue, tá? Por que agora não estaria uma diferença muito grande nesse quadro de epidemia? Porque porque a vacina ela é feita em 2 doses. Então a gente faz a primeira dose agora, daqui 3 meses a gente vai fazer a segunda dose. E a gente precisa de 15 a 30 dias para que nós estejamos imunizados. Então vai demorar muito para que isso aconteça. Então agora o que a gente tem que fazer é controle de vetor, aquilo que a gente já sabe bem. Algo importante de se falar também é o uso de repelente. E não só o repelente para você evitar a doença, mas se você está doente, a gente vai ter um período de viremia aí, em média de 10 dias. Então é importante falar para o paciente, ó, se você tá doente, você tem que usar o repelente para evitar, para quebrar o ciclo de transmissão do mosquito. Porque às vezes o mosquito que te picou, ele não está doente, mas aí a partir do momento que ele pica um paciente doente, ele vai transmitir para outros pacientes e geralmente é quem está na mesma casa, já que o mosquito nós sabemos bem que é o Aedes, né, que transmite essas 3 doenças. Na verdade, ele transmite 4 doenças. A quarta é a febre amarela urbana, que a gente não tem notificação, graças a Deus. Mas a gente sabe que esse mosquito ele fica aí no máximo 200 metros onde ele pôs o ovo, então onde é o criadouro dele. Então é importante também orientar a população nesse sentido, para que a gente consiga quebrar esse ciclo de transmissão aí. Eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, mas ali está bem explicado. Eu não sei se o Rafael vai disponibilizar, mas a gente pode disponibilizar para vocês essa aula aí, não tem problema. E ali é bem fácil esse fluxograma de entender. Certo, Rafael? Tem mais alguma coisa aí? O pessoal quer Sim, falar alguma coisa? foi bem prático, bem explicado o manejo, principalmente da fase inicial, da fase aguda, que igual eu falei no início, não tinha visto um surto de chikungunya depois de formado, igual está tendo agora. Às vezes aumenta mais a demanda do que a dengue, porque o cara sente dor, então o cara vai e volta. Se você não conseguir fazer uma boa analgesia
E isso o protocolo prega que não é só um analgésico, você pode fazer o sinergismo de pirona de 6 em 6 horas, o Paco, que é o paracetamol mais codeína, de 6 em 6 horas, e sem intercalar, porque senão o cara vai bater na sua porta uma vez, duas vezes, e ele vai porque ele tá com dor, ele não tá conseguindo caminhar, ele não tá conseguindo se movimentar, e a gente, o que eu explico aqui com o pessoal de Rondonópolis, a gente não é patrão de funcionário, a gente não tem que avaliar se o cara tá mentindo ou não. Se você dá uma testada de 2, 3 dias, o cara vai voltar depois de 3 dias, entendeu? Então, é saber fazer uma boa analgesia. Você pode usar o Paco, você pode usar dipirona, e em caso refratário, você pode usar mais o tramadol, fazer esse sinergismo. E entender que não se usa corticoide na fase aguda. Você vê uma galera fazendo, pode piorar, né, Ezequiel? É isso. Não é interessante usar o corticoide, uma que a gente sabe que ele vai atrapalhar o clearance viral. Então, ele vai fazer com que o vírus permaneça por mais tempo no corpo e, consequentemente, a gente vai ter um prolongamento dos sintomas, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer utilizar na hora certa. A gente utilizando na hora certa, vai dar tudo certo. Mas é importante falar isso para o paciente, né? Porque o paciente, não, eu tenho dor, mas meu amigo, a gente não pode, a gente vai ter a partir da fase pós-aguda, a gente vai poder associar alguma outra coisa, enquanto isso, a gente vai aguentando. Se o paciente tiver uma dor intensa, que mesmo com via oral não vai resolver, tudo bem, naquele momento faz o atendimento ali numa unidade que consiga fazer uma medicação parenteral, casa e orientação. A partir da fase pós-aguda, a gente pode fazer o uso do corticoide. Exatamente. E a grande maioria dos casos de dengue, a hidratação é oral, é grupo A, é grupo B. Tanto no grupo B não se preconiza hidratação endovenosa, tá? O grupo B. A gente faz o atendimento no pronto atendimento e a gente consegue acompanhar esse cara pelas UBS, pelo USF. Então, tem um bom acompanhamento. Às vezes o cara precisa repetir, que vai precisar repetir um hemograma para um controle tanto da fase da plaquetopenia, mas também consegue fazer. Eu acho que está bem explicado. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida para perguntar para o doutor Ezequiel. A Aline vai estar enviando todo esse material nos grupos, tanto de Jaciara como de Cáceres, Alto Taquari e Alto Garças, beleza? A gente vai ter um treinamento com o pessoal de Rondonópolis à parte, que é uma grande maioria também. E isso mostra a Empro como um estudo continuado. A gente começa hoje com o doutor Ezequiel e o mês que vem já com planejamento de ser uma outra especialidade. Quero agradecer a todos e qualquer Rafael, dúvida a gente está. parece ter uma dúvida aqui, ó. Pode Christian, falar. isso aí. Abre o microfone se quiser. Boa tarde. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Primeiramente, parabéns pela apresentação, bem explicativa, tá? Vai ajudar muito a desafogar o número de pacientes, porque realmente está numa situação muito complicada, a demanda muito cheia, mas não sei se isso seria chover no molhado, mas eu queria tirar uma dúvida acerca da questão do tratamento na fase crônica. Que assim, eu sei da questão das contraindicações, de que não é recomendado usar anti-inflamatório, porém eu já vi em alguns lugares de que poderia usar uma vez que já tenha passado da fase aguda para a subaguda, para alívio de sintomas. Teve alguma mudança quanto a isso? Não. Você está certo, Cristian. Na fase aguda a gente não usa. Na fase subaguda e crônica, pode sim. Aí não tem problema. Aí a gente já passou daquele risco ali de ter sangramentos ou algo nesse sentido. Na fase aguda é pelo risco. Uma que a gente fica naquela... Será que a dengue ou chikungunya? Na dengue realmente é proscrito, né? Nós sabemos disso. E nós sabemos que na chikungunya também pode ter fenômenos hemorrágicos. Então, por isso, na fase aguda a gente não utiliza. Subaguda, crônica, pode sim utilizar. É uma maneira de controle de dor também. Então, como o paciente ele pode ter recaídas, às vezes a recaída não é como foi primeiro o quadro inicial. É algo mais leve, que com um anti-inflamatório você vai conseguir resolver. Pode ser que não, pode ser que seja algo mais grave, mas não tem. Na fase subaguda e crônica, você pode utilizar sem medo o anti-inflamatório, tá? E você recomenda quanto tempo, no caso? Que 2 semanas mesmo, entre o aguda para a subaguda? Geralmente, assim, quando você começa o corticoide na fase subaguda, ele já tem uma melhora muito grande. Como o corticoide ele tem duas funções, né? Então ele é um anti-inflamatório, esteroidal e um imunossupressor.
Então ele já o corticoide por si só já é o anti-inflamatório, né? Sim, sim. Então você já vê que ele vai ter uma melhora importante. Na subaguda, basicamente eu deixo o corticoide e deixo o analgésico aí. Na maioria das vezes tem sido suficiente, tá? Mas eu deixo assim, ó, eu deixo uns 5 dias no máximo, eu falo, ó, quando tiver, mesmo tiver muito intensa, você pode tomar uma dipirona, não melhorou, toma um anti-inflamatório, se necessário, não deixo de dose fixas aí, já na fase, né, estamos falando de pós-aguda e crônica, tá? Não deixo assim, eu deixo meio que a critério do paciente, oriento, falo, não, se não resolveu com dipirona, tenta tomar um anti-inflamatório, mas não deixo também dose fixa, não. Porque o anti-inflamatório por si só que nós estamos utilizando é o corticoide, e vai ter uma melhora muito boa, você vai ver que a resposta é muito boa fazendo esse esquema aí. Entendido, muito obrigado. Beleza, de nada, Cristian. Mais alguma coisa aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Então é isso. Obrigado, doutor Ezequiel. Foi ótimo. Tamo junto. Então tá. A galera, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, fique com Deus aí. Amém. Até mais.